Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue aqui na Expo Direto Cotrijal 2025 em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E a gente vai falar um pouco sobre manejo de resistência, principalmente quando se pensa em doenças fúngicas. E para essa conversa eu chamo o Mauro Alberton, que é líder de marketing da América Latina da Sumitomo Chemical. Seja muito bem-vindo, Mauro. Muito obrigado pela oportunidade, Letícia, para falar para você e para os ouvintes de um assunto tão relevante que é como manejar de maneira adequada e correta as doenças que tiram a produtividade da soja e também das outras culturas do nosso agricultor e da agricultura do Brasil. Mauro, eu queria começar perguntando, a gente tem aqui um recorte no Rio Grande do Sul, já que estamos aqui nessa feira em Não Me Toque, portanto, falando muito sobre clima, falando sobre estiagem. Ano passado teve aquela enchente caótica, né, que devastou praticamente o estado. Eu queria fazer um recorte primeiro aqui do agro gaúcho. Quais são as principais doenças fúngicas que atingem a soja, que tiram a produtividade da soja e como que isso se liga ao clima? Que realmente o ano não é um ano animador, mas o produtor gaúcho de soja, de arroz, de trigo e de milho tem se mostrado extremamente resiliente e já enfrentou outras crises antes, e o agro gaúcho continua entregando altíssimas produtividades, não nesse ano. E nesse ano específico, eu acho que daquelas doenças que são as principais doenças da cultura da soja, que são oídio, ferrugem, doenças de final de ciclo, mancha-alvo, etc. Talvez a grande diferença desse ano é que as lavouras estão extremamente desuniformes. Você tem em algumas áreas lavouras com uma produtividade boa ou alta, e uma parte maior de lavouras que tem uma produtividade baixíssima ou baixa. A gente ouve falar de 800 quilos, 1.500 quilos, que são produtividades realmente desafiadoras. O grande desafio nesse momento é como utilizar produtos de alta tecnologia, como Scalea Max, por exemplo, de uma maneira adequada e que a gente tenha um entendimento de quando fazer o manejo, porque um ano seco vai favorecer algumas doenças, e aí fica esse dilema entre perder por seca ou perder por seca e doenças. Então, óbvio que o agricultor utilizou menos, entrou menos vezes na lavoura, espaçou as aplicações, mas existe ainda uma pressão de algumas doenças, como doenças de final de ciclo, por exemplo. E esse é o grande desafio, e a Sumitomo, além de ter a sua equipe, conta com a equipe da Cotrijal aqui, dos seus distribuidores, os pesquisadores da região, para que se faça um manejo adequado para a lavoura local e para a situação local de clima também. Já que a gente está falando de manejo de resistência, eu queria que você trouxesse um pouco para a nossa audiência do Notícias Agrícolas qual que é o principal prejuízo que a resistência a um tipo de fungicida ou a um tipo de agroquímico, como que isso pode prejudicar a produtividade dele de maneira prática, Mauro? De uma maneira prática, isso afeta toda a cadeia. Afeta a indústria, que perde uma ferramenta, afeta o agricultor, que também perde, diminui o número de ferramentas disponíveis, e afeta a produtividade, porque até você identificar essa resistência, você pode usar e não ter o máximo de um fungicida, por exemplo. Então, por isso existe esse cuidado dentro da academia do Brasil, da ciência e das companhias e de todos os interessados nessa cadeia, para entender o comportamento, a dinâmica das moléculas e dos produtos formulados ao longo do tempo. E aí eu acho que existe também, a gente tem um chamado aí, uma responsabilidade de todos, do agricultor, do recomendante e da indústria, para que a gente consiga sempre manter e implementar boas práticas, que são rotação de ativos, manter a dose adequada, usar multissítio no caso da soja,
que são boas práticas preconizadas pela indústria e pela Sumitomo Chemical também. E, por outro lado, a gente também se empenha em implementar dentro da nossa pesquisa e desenvolvimento ao máximo as ferramentas que sejam adequadas para esse manejo. O Kaizomax, o Scaliamax, por exemplo, é uma ferramenta que casa muito bem com essa necessidade, porque ele traz o Indiflin, que é um produto de altíssima eficácia no manejo de doenças, casado com tebuconazole. E é o único produto que tem tebuconazole associado a um SDHI, ou um produto da química do Indiflin, de altíssima eficácia. Então, hoje, a pesquisa brasileira preconiza que não se exagere no uso da molécula proteoconazole, e isso é o grande valor de Scaliamax. Indiflin associado com tebuconazole. E a gente tem plena confiança que tem uma contribuição enorme para a sojicultura do Brasil, para o sojicultor brasileiro. E até interessante pensar que essa solução é preciso essa conscientização do produtor e de todos os produtores de uma maneira coletiva, como você citou, mas fato é que essa resistência ela já existe, é algo que está aí, e aí você vem com um produto como o Scaliamax, por exemplo, que você acabou de citar, que ele traz essas moléculas diferentes, então ele tenta driblar, portanto, essa resistência. A resistência ela ocorre de maneira diferente em diferentes momentos. Então, dentro desse período de uns 20 anos que a gente está lutando e controlando a ferrugem da soja, nós já perdemos como país algumas moléculas ao longo do caminho. E existe um monitoramento para entender quando a molécula perde a eficácia, e algumas até diminuem o seu uso, a intensidade de uso, e retornam. E retornam, por exemplo, o tebuconazole, que é parte do Scaliamax, ele já teve um período de baixa, e aí pela redução do número de aplicações ele voltou, e nessa casadinha, nessa formulação do Scaliamax, ele é um produto hoje de destaque nas lavouras brasileiras, mas também no consórcio antiferrugem, no manejo de doenças de final de ciclo. Ele é uma ferramenta que casa muito bem com as demandas da soja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, até o nortão do Brasil, aí passando por Mato Grosso, etc. Você chegou num ponto que eu queria perguntar também. A gente fez um recorte do Rio Grande do Sul, eu queria saber do Brasil. Quais são os principais desafios em doenças fúngicas em áreas que são muito conhecidas por produzir abundância de grãos, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul? A gente tem toda a região, né, a fronteira agrícola, que é o nosso nortão do Brasil. E como que outras culturas também se beneficiam com esse manejo de resistência, Mauro? Hoje, talvez a doença que tem chamado mais atenção seja a anomalia das vagens, e ela ocorre num clima um pouco mais úmido do norte, né? Mato Grosso, principalmente. A gente tem mancha-alvo, doenças de final de ciclo, cercóspora, septória, etc. E o Scaliamax tem essa amplitude de bula e de eficácia, e nós temos clientes muito satisfeitos com o uso de Scaliamax. Como que isso beneficia outras culturas? Em primeiro lugar, se você olhar os sistemas de cultivo, existem algumas doenças, como por exemplo mancha-alvo, que sai da soja, vai para o algodão. Então, quanto menos pressão você tem na cultura anterior, menos incidência você vai ter nas próximas. E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar sobre o Scaliamax é a nova bula que a gente tem do produto. Hoje, agora, nós estamos lançando o Scaliamax como uma ferramenta inovadora aqui no Rio Grande do Sul para a cultura do trigo, para a cultura do milho, depois cultura da maçã e mais para o centro do Brasil para a cultura do café. Então a gente tem a certeza de que Scaliamax é uma ferramenta relevante e imprescindível
para um agricultor que busca alta produtividade, sanidade das suas lavouras e busca extrair o máximo de cada um dos cultivos que ele trabalha. Já que ele já investiu em fertilizante, máquinas, terra, semente, gente, o ano dele. Então, a gente tem certeza que o Scaliamax dá o maior retorno para ele e também simplicidade na escolha e uma garantia de ter realmente de extrair o máximo de sua lavoura. É isso, estive então com o Mário Alberton da Sumitomo Chemical, trazendo, portanto, informações a respeito de manejo de resistência e como você, produtor rural, e todos os produtores rurais do Brasil podem contribuir para que o Brasil todo venha a produzir mais e com mais sanidade. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.